Ok. Nosso assunto, então, é função. E a gente vai estabelecer as ideias iniciais de função lá na sua apostila. Por isso eu pedi que vocês trouxessem aí e tivessem em mãos a apostila 2D. 2, ok? Desculpa aí. Então vamos lá. Esse problema inicial vai estabelecer para nós a ideia de função. Olha, quando relacionamos grandezas variáveis, estamos trabalhando muitas vezes o conceito de função. Uma turma do 9º ano vai fazer uma viagem de ônibus. Para isso, o custo total do transporte será de R$ 1.800. Custo total. Esse valor será dividido entre os alunos que viajarem. A turma tem 36 alunos. A viagem só acontecerá com pelo menos a metade deles. Então, nossa tabelinha que está aqui, ó, vai de 36 até 18, porque se for abaixo da metade do 36, a viagem não acontece. O exercício pede para a gente completar a tabela e mostra os valores que cada aluno deverá pagar para algumas quantidades de alunos presentes na viagem. Então, veja, se o valor total for 1.800 e os 36 alunos viajarem, 1.800 dividido por 36, cada um paga R$ 50. Se viajarem 30 alunos, faríamos a conta 1.800 dividido por 30 e o resultado daria 60. Se viajassem 25, 1.800 dividido por 25 e o resultado 72. Se viajassem 24, 1.800 dividido por 24 com o resultado 75. Se viajassem 20, 1.800 dividido por 20, 90. Se viajassem 18, 1.800 dividido por 18, 100. Observe você que o valor a ser pago por cada aluno depende da quantidade de alunos que viajarem. Ou seja, o valor a ser pago tem uma relação de dependência da quantidade de alunos. Toda vez que a gente trabalha com grandezas que existe uma relação de dependência, a gente diz que está trabalhando com função. No nosso caso, o valor a ser pago depende do número de alunos que viajarem. Por isso, uma relação de função, tá bem? Então, o que é função? É uma relação de dependência de uma grandeza em relação à outra. No caso do primeiro exemplo, nós tivemos que o valor a ser pago depende da quantidade de alunos que viajarem. Veja mais um exemplo. Priscila fez uma viagem para a Itália e precisou de deixar seus pertences em um guarda-volume para aproveitar um passeio em Veneza. A tabela a seguir mostra os valores. Então, vamos lá. Priscila vai guardar os pertences dela num armário. Se ela deixa isso naquele armário por 5 horas, ela está lá, né, fazendo o passeio dela em Veneza, ela vai pagar em euros. Ela vai pagar 6 euros. Da 6ª hora até a 12ª, ela paga R$ 1 por hora. E a partir da 13ª hora, ela passa a pagar 50 centavos por hora. Ok? Então, vamos lá. Quais as grandezas envolvidas na situação? Nós temos o tempo que os pertences vão ficar no armário e o valor a ser cobrado. A gente percebe que há uma relação de dependência do valor a ser cobrado em relação ao tempo que os pertences ficarem no armário. Então, a gente está trabalhando com função. Letra B. Se os pertences de Priscila ficarem guardados durante 7 horas, qual o valor a ser pago? Então, vamos pensar. Nas 5 primeiras horas, ela paga R$ 6. Dentro de 7 tem os 5, então ela vai pagar R$ 6. De 5 para chegar a 7, os pertences ainda ficaram 2 horas. E nesse intervalo de tempo,
Cada hora custa 1 euro. Então, olha, ela vai pagar 6 euros pelas 5 primeiras horas e ainda 2 euros pela sexta e sétima hora, já que nas 5 primeiras horas ela paga 6 reais. Nas horas seguintes, até 12, ela paga 1 real. Então, 1 real pela sexta hora, 1 real pela sétima hora. Qual o valor que ela vai pagar? 6 pelas 5 primeiras horas e 2 pelas 2 outras horas que ficou. Porque cada hora aqui, né, custava 1 euro, tá? Então, total a ser pago, 8 euros. Dúvida aqui? Sinalizem aí para Brenda, tá, pessoal? Dúvidas? Tudo bem, Brenda? Bem, ninguém mandou nenhuma dúvida, não. Ok. Então, seguindo, letra C. Para um período de 50 horas, qual valor vai ser pago? Olha que legal, vamos pensar. 50 horas. Eu sei que ela paga 6 euros pelas 5 primeiras horas. Depois, da sexta hora até a 12ª, ó, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. Tem 7 horas nesse intervalo. Então, pelas 7 horas no intervalo da sexta até a 12ª hora, ela vai pagar 1 real. Então, 7 vezes 1, 7 euros. E, além desses 7 e esses 6, 6 mais 7, 13, para chegar a 50, ainda estão faltando 38 horas a ser paga. E essas 38 horas se localizam a partir da 13ª, onde cada hora que os pertences ficarem no armário, se pagará 50 centavos. Então, ó, 6 euros pelas 5 primeiras horas. Depois, no intervalo da sexta hora até a 12ª, houveram 7 horas e nesse intervalo ela paga 1 euro por hora. Então, 7 vezes 1, 7 euros. 6 mais 7 deu 13. Para chegar a 50, os pertences ainda ficaram no armário por 38 horas. Mas nesse intervalo de tempo, cada hora custa 50 minutos. 50 centavos de euros, desculpa. 38 vezes 50 centavos deu 19 euros. Então, quanto ela deverá pagar? 6 reais pelas 5 primeiras horas, 7 reais pelas 7 próximas horas, que se localizam da sexta até a 12ª, mais, tá? Que não é igual, é mais 19. Somando tudo, ela pagará 32 euros pelo tempo que ela deixou os pertences dela no armário. Ok? Então, ó, nós trabalhamos aqui nessa situação problema uma relação de função, porque o valor a ser pago depende de quanto tempo as coisas ficaram no armário. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Falando que sim, professora. Ok. Então, vamos seguir. Ó, agora vamos observar uma relação de função que se estabelece em figuras. Olha para essas figurinhas aqui. Na primeira figura, nós temos 3 bolinhas. Na segunda figura, temos 3, 5. Na terceira, 7. E na quarta, 9, ok? Então, olha aqui em cima, ó. Na primeira figura tem 3. Na segunda tem 5. Na terceira tem 7 e na quarta tem 9. Deixa eu ver se eu consigo montar uma relação de função que liga a quantidade de bolinhas de acordo com a posição da figura. Nós vamos chamar de Q a quantidade de bolinhas e N a posição da figura. Então, olha uma função aqui que relaciona para mim quantidade com posição. A quantidade é igual a 2 vezes a posição mais 1. Deixa eu conferir. Se a posição for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 bolinhas. Ok. Se a posição for segunda, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 bolinhas.
Se a posição for a terceira, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7 bolinhas. Se for 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Ou seja, essa relação estabelecida entre quantidade e posição é uma relação de função, que essa expressão montada aqui expressa muito bem. Eu consigo encontrar qualquer quantidade de bolinhas se eu souber a posição que ela se encontra. Ou seja, a quantidade depende da posição, tá? Então, ele fala assim, ó, na figura 10, quantas bolinhas teria? Eu viria aqui 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Na figura 37, quantas bolinhas teriam? 2 vezes 37 dá 74, mais 1, 75, tá? Então, se me informam a posição da figura, eu consigo encontrar a quantidade. Então, há uma relação de função nessa situação do problema, porque há uma relação de dependência da quantidade de bolinha em relação à posição que a figura se encontra, que é chamada de variável dependente, porque ela depende da posição. E N é chamado de variável independente. Por que ela é independente? Porque ela não depende de Q, é Q que depende de N. A quantidade depende da posição e a posição não depende da quantidade. A posição gera a quantidade, tá? Então, houve uma relação de função, onde N é a variável independente, que não depende de Q, mas Q é uma variável dependente, porque ela depende do valor de N. Tudo bem? Essas ideias até aqui, posso seguir? Pode ser, Brenda? Pode ir? Ok. Então, ó, vamos ver essa outra questão. Um parque cobra R$ 6 por hora pelo aluguel de uma bicicleta. Caso a pessoa permaneça com a bicicleta por 1 hora e 12 minutos, por exemplo, deverá pagar R$ 6 pela primeira hora e mais uma proporção em cima dos 12 minutos que ela andou. E a questão queria saber qual o preço cobrado por minuto para alugar uma bicicleta, qual o preço para alugar uma bicicleta por 2 horas e 17 minutos e letra C, se uma pessoa pagou R$ 26 pelo aluguel da bicicleta, ficou por quanto tempo com ela? Então, ó, vou começar aqui pela letra A. Qual o preço cobrado por 1 minuto? Eu sei que 1 hora custa R$ 6. Mas o que é 1 hora? 1 hora são 60 minutos. Então, eu posso armar uma proporção dizendo que 60 minutos paga-se R$ 6. Se o exercício quer saber 1 minuto, quantos reais serão pagos? Regra de 3 direta, né? Então, 60 minutos, R$ 6, 1 minuto, X. Aplicando proporção aqui, 60 vezes X igual a 6 vezes 1. X igual a 6 dividido por 60. E 6 dividido por 60 deu 0,10, ou seja, 10 centavos. Cada minuto para andar nessa bicicleta custa 10 centavos. Qual o preço para alugar uma bicicleta por 2 horas e 17 minutos? Eu fiz assim, ó, 2 horas. Eu sabia quanto custava 1 hora, era R$ 6. Então, 2 horas seriam 2 vezes 6, R$ 12. Esses 17 minutos aqui, eu vou cobrar por minuto. Quanto custa 1 minuto? 10 centavos. Então, 17 vezes 10, 1,70. Pelas 2 primeiras horas, ela pagou 2 vezes 6, R$ 12. Pelos 17 minutos, ela vai pagar 17 vezes quanto custa 1 minuto, R$ 1,70. Então, o valor a ser pago, R$ 12 das minhas primeiras horas e R$ 1,70 pelos 17 minutos restantes. Ou seja, valor a ser pago, 12 mais 1,70, R$ 13,70.
ok? Agora, olha você, eu não sei mais quantos minutos ela andou na bicicleta, mas eu sei quanto vai ser pago. Vai ser pago R$ 26. Aí eu penso assim, para ela pagar R$ 26, quantas horas inteiras ela andou nessa bicicleta? Ó, deixa eu pensar. Cada hora custa R$ 6, ok? Então, 3 vezes 6 dá 18. 4 vezes 6 dá 24. 5 vezes 6 dá 30. Opa! Quando eu fiz 5 vezes 6, já passou do valor que ela tinha. Quando eu fiz 4 vezes 6, olha, 4 vezes 6 deu R$ 24. Então, pelas horas inteiras que ela vai rodar, que são 4, eu vou pagar R$ 24. Mas ainda estão faltando 2 horas, ou melhor, R$ 2, porque o preço a ser pago seria R$ 26. E pelas 6 primeiras horas paga-se R$ 24. E esses R$ 2 aqui? Então, eu vou jogar na proporção. 1 minuto custa 10 centavos. 10 centavos de reais. R$ 2, quanto custará? Tá? 1 minuto custa 10 centavos de reais. R$ 2, quantos minutos ela rodará? Aplicando proporção, 0,10x igual a 2. 2 dividido por 0,10 deu 20 minutos. Ou seja, ela rodou 4 horas mais 20 minutos. 4 horas inteiras e 20 minutos a seguir. Dúvidas nessa? Agora tá tudo bem, ninguém mandou nenhuma pergunta, nem nada. Ok, então eu vou seguir. Vamos ver essa questão aqui. Marcos trabalha numa padaria. Levando em consideração a quantidade de quilogramas de pão francês, registre na tabela o valor a ser pago em cada caso. A figurinha mostra que cada pão francês, 8,50 o quilograma. Então, 8,50 custa 1 quilograma de pão. Aí ele vem aqui para a tabela para a gente preencher. Se tem 1 quilograma de pães, 1 quilograma de pães, 8,50. Se tiver 2 quilogramas, 2 vezes 8,50, que deu R$ 17. Se tiver 2,5, 2,5 vezes 8,50 dá 21,25. Se tiver 3 quilogramas, 3 vezes 8,50, 25,50. Se for 3,8, 3,8 vezes 8,50 deu 32,30. Então, veja, estamos trabalhando com função. Por quê? Porque o preço a ser pago depende da quantidade de quilogramas de pães. Podemos dizer que o preço a pagar depende da quantidade de pão. Essas grandezas são diretamente proporcionais? Deixa eu ver. 1 é 8,50. 2 é 17. Quando eu dobrei a quantidade de pães, eu também dobrei o valor a ser pago. Quando eu passei de 1 para 3, por exemplo, eu tripliquei. Então, se eu tripliquei a quantidade de pães, 3 vezes 8,50 também triplicou, foi para 25,50. Então, o que acontecia na quantidade de pães, aconteceu também na quantidade. Se uma dobra, outra dobra, se uma triplica, a outra triplica, e assim por diante. Então, eu posso dizer que sim, há uma relação diretamente proporcional. Que forma relaciona a quantidade de pães em quilogramas e o preço a ser pago? Y. Então, olha a função aqui. O valor a ser pago é 8,5 vezes a quantidade de quilogramas de pães. Se eu tiver 1, 8,5 vezes 1. Se eu tiver 2, 8,5 vezes 2. Se eu tiver 3,8, 8,5 vezes 3,8. Então, eu consigo montar uma função que relaciona o valor a ser pago na dependência
da quantidade de pães. Y é igual a 8,5 vezes x. Em um dia em que o faturamento da padaria com o pão francês foi R$ 474,30, qual foi a quantidade vendida? Então, olha, eu montei uma função que relaciona a quantidade vendida e preço. Preço é y, x é quantidade vendida. Eu cheguei nessa função aqui e troquei o y pelo valor que ele conseguiu ao longo de todo o dia, ok? Então, eu joguei aqui y, 474,3 igual à função 8,5 vezes x. Quem multiplica passa para o outro lado dividindo. 474,3 dividido por 8,5 deu 55,8. Ou seja, naquele dia, se ele conseguiu arrecadar R$ 474,30 com a venda do pão, foi porque ele vendeu 55,8 quilogramas de pães. Tudo bem nessa ideia ou dúvida? Tá mandando nada no chat, professor? Tá tudo bem até agora, né? Então tá bom, Breno. Significa que o povo está entendendo, eu acredito. Olha, agora vem também um tipo de questão que aparece muito nas provas por aí, onde é dado para você o valor de x, é dado para você o valor de y e você precisa montar uma função que relaciona x e y. Então, olha, eu preciso montar uma função onde, se eu substituir x por 1, o y dá 4. Se eu substituir x por 2, o y dá 5. Por 3, y 6. E assim sucessivamente. Aí eu me ponho a pensar, que relação eu posso estabelecer de y em relação a x que representa esses valores? Exemplo, se eu fizer y é igual a 3 vezes x, ficaria 3 vezes 1, 3, não deu 4. 3 vezes 2, 6, não deu 5. 3 vezes 3, 9, não deu 6. Ou seja, essa relação que eu estabeleci aqui não funcionou. Então, eu olho com muita atenção e me ponho a pensar de novo. Que relação eu poderia estabelecer que envolvesse esses números? Olha, essa daqui, y igual a x mais 3. Será que realmente ela é uma função e dependendo do valor que eu colocar para x, eu encontro o y que foi dado? Deixa eu ver. Se x for 1 mais 3 deu 4. Se x for 2, 2 mais 3 deu 5. 3 mais 3, 6. 4 mais 3, 7. 5 mais 3, 8. Ou seja, eu consigo montar uma função que relaciona o valor de x e y, ok? Então, vamos pensar. E essa? Que função eu vou montar para eu encontrar o valor de y na dependência do valor de x? Se x for 2, y 4. 3, 6. 4, 8. 5, 10. 7, 14. Opa, essa função está fácil, porque eu estou vendo que os valores de y são sempre o dobro dos valores de x. Então, olha aí, ó, como é que ficou fácil montar a função. O valor de y será sempre o dobro do valor de x. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. Então, a relação montada, a função montada, se encaixa perfeitamente aqui nos pontos, dando valores para x e encontrando y. Olha essa outra. 2 e 7, 3 e 9, 4 e 11, 5 e 13, 7 e 17. Opa, não tem relação de dobro. Relação de triplo, será que daria certo? 2 vezes 3, 6, não deu 7. Então, eu paro e fico pensando. Nesse momento inicial, dá trabalho mesmo. Você tenta uma, tenta outra, até que você consegue estabelecer. Depois eu vou te ensinar a montar um sistema que resolve isso de forma mais rápida.
tá? Então, ó, olha aqui a função que define esses pontos aqui. Y igual a 2x mais 3. Deixa eu ver se é essa mesmo. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. 2 vezes 7, 14, mais 3, 17. E aí veio uma última, olha. X menos 6, y menos 2. X menos 3, y menos 1. 0, 0, 3 e 1, 6 e 2. Opa, eu estou vendo que os valores de y são exatamente a terça parte do valor de x. Se eu divido menos 6 por 3, dá menos 2. Menos 3 por 3 dá menos 1. 0 por 3 dá 0. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, a função é, encontra-se o valor de y, pegando o valor de x e dividindo por 3. Y igual a x sobre 3, ok? Agora vamos ver essa questão aqui, ó. Tá aí na sua apostila, é a questão de número 4. Observe a sequência das figuras. Figura 1 tem 4 bolinhas. Figura 2 tem 9 bolinhas. Figura 3, 16. Figura 4, 25, né? E aí, qual a função que se eu der a posição, eu encontro a quantidade de bolinhas? E ele nos deu essa função aqui, ó, mais trabalhosa para a gente montar, né? A quantidade de bolinhas vai ser a posição ao quadrado, mais 2 vezes a posição mais 1. Vou confirmar isso com vocês, ó. Aqui, a posição é 1. 1 ao quadrado deu 1. 2 vezes 1 deu 2, mais 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Na posição 1 tem 4 bolinhas. Deixa eu ver na posição 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Na posição 2 tem 9 bolinhas. Experimentando a posição 3. 3 ao quadrado, 9. Mais 2 vezes 3, 6, mais 1. 9 mais 6, 15, mais 1, 16. Se eu experimentar a 4, eu vou perceber que vai dar 25. Então, essa é uma função estabelecida entre a quantidade de bolinhas e a posição que ela ocupa. A quantidade de bolinhas depende da posição que ela ocupa. Aí ele aparece aí na sua apostila com essa nova sequência aqui para nós. Veja você que é a mesma sequência, só que agora temos bolinhas azuis e bolinhas amarelas. Vamos ver o que ele quer. Sobre essa sequência, faça o que se pede. Escreva uma fórmula que relacione a quantidade de bolinhas azuis e o número n da figura. Então, agora eu tenho que descobrir uma fórmula que expresse apenas bolinhas azuis em relação à posição. Aí ele nos dá uma ideia, ó. Use a fórmula da sequência anterior e observe que em cada figura algumas bolinhas não são azuis. Então, se ele pediu para observar isso, eu venho aqui, ó. Na figura 1, eu tenho 2 bolinhas que não são azuis. Na figura 2, eu tenho 3. Na figura 3, eu tenho 4. Na figura 4, eu tenho 5. Então, você concorda comigo que eu posso dizer que as bolinhas não azuis, as amarelas, são sempre a posição da figura mais 1? Porque se a posição é 1, deu 2. 1 mais 1, 2. Se a posição for 2, deu 3. 2 mais 1, 3. Se a posição for 3, deu 4. 3 mais 1. Se a posição foi 4, deu 5. 4 mais 1. Então, eu posso dizer que a quantidade de bolinhas amarelas será sempre n mais 1, ou seja, a posição da figura mais 1. Então, se ele diz assim, utilize a fórmula da figura anterior e pense nas bolinhas que não são amarelas, eu posso dizer assim, essa fórmula aqui
me dá a quantidade total de bolinhas. Essa que eu estou montando, Q igual a N mais 1, me dá as bolinhas amarelas. Então, se eu pego a fórmula da quantidade total de bolinhas menos a fórmula da quantidade de bolinhas amarelas, eu consigo chegar às azuis, porque o total menos amarela dá as azuis. Então, anotei aqui, ó, número de bolinhas amarelas é sempre N mais 1. Como é que eu vou achar o número de bolinhas azuis? Eu vou pegar essa fórmula aqui, que é o quadrado mais 2n mais 1, que me dá o total de bolinhas, e vou subtrair a fórmula das bolinhas amarelas, n mais 1. Porque quando eu fizer essa conta, o que sobra é a quantidade de bolinhas azuis. Então, n ao quadrado mais 2n mais 1, menos, troco os sinais aqui de dentro, menos n menos 1, agrupo os termos semelhantes, repeti esse, 2n menos n deu 1n, mais 1 menos 1 eu cortei, porque deu 0. Então, eu posso dizer que a fórmula que me mostra a quantidade de bolinhas azuis é n ao quadrado mais n. Opa, deixa eu ver se ela realmente funciona. Bom, posição 1. Se n for 1, 1 ao quadrado 1, mais 1, 2. Tem 2 bolinhas azuis. Posição 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. 6? Posição 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Bolinhas azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Figura 3. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 3, 12. Bolinhas azuis. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. E na figura 4? 4 ao quadrado, 16. Mais 4, 20. Se eu somar aqui as bolinhas azuis, ó, eu vou ver que realmente essa fórmula expressa a quantidade de bolinhas azuis. Depois ele pergunta assim, calcule o número de bolinhas azuis na figura 15. Ficou fácil. Se essa é a fórmula das bolinhas azuis, eu vou vir aqui. 15 ao quadrado mais 15. 15 ao quadrado, 15 ao quadrado deu 225, mais 15, 240. Então, na figura 15, haverá 240 bolinhas azuis. Calcule o número de bolinhas amarelas na figura 44. Qual a fórmula de bolinhas amarelas? Aqui, ó, nós já estabelecemos. A fórmula para bolinhas amarelas é a posição mais 1. Então, se eu estou na posição 44, 44 mais 1, 45. Vai ter 45 bolinhas amarelas. Escreva o número da figura com exatamente 930 bolinhas azuis. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a fórmula de bolinhas azuis, que é n ao quadrado mais n, e vou igualar o total de bolinhas azuis, 930. Isso daqui dá uma equação de segundo grau. Você ainda não aprendeu a resolver. Então, a única forma de você responder isso aqui é por tentativa, se perguntando assim, que número que se eu elevar ao quadrado e depois somar ele de novo, o resultado dá 930. Esse número será o 30, ó. 30 ao quadrado, 900. 900 mais 30, 930. Então, para ter 930 bolinhas azuis, eu deverei estar na figura de número 30. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem. Que bom, porque essa parte aqui é um pouquinho mais complicadinha, né? Então vamos seguir. Sinal de que o pessoal está entendendo. Observe na figura um retângulo. Esse retângulo tem comprimento x e tem largura 50 menos x. Letra A. Calcule o perímetro do retângulo. O que é perímetro? Soma dos lados. Eu vou ter, então, dois lados x e dois lados 50 menos x. Então, vou ter aqui, ó, dois lados 50 menos x, mais dois lados com medida x. 2 vezes 50 deu 100, 2 vezes menos x deu menos 2x,
mais 2x. Posso cortar menos 2x mais 2x e sobrou ali um perímetro de 100. Aí ele me pergunta, o perímetro do retângulo depende do valor de x? Olha, eu cheguei a um perímetro de 100. Nesse perímetro não sobrou a incógnita x, ela foi cancelada lá em cima. Então, o perímetro não depende do valor de x, porque quando eu cheguei ao resultado do perímetro deu apenas 100 e não 100x, por exemplo, ok? Então, o resultado do perímetro não depende do valor de x, o resultado final. Então, ó, como o perímetro é 100, não depende do valor de x, porque o x não apareceu na resposta. Calcule a área. Como é que se calcula a área de retângulo? Comprimento vezes largura. Então, anotei aqui. A área do retângulo é o comprimento x vezes a largura, 50 menos x. Apliquei a propriedade distributiva, 50x menos x ao quadrado. Essa é a fórmula da área. A fórmula da área depende do valor de x? Sim, porque o que eu montei aqui, ó, como fórmula para a área, tem uma relação com os valores de x. Então, letra D, a área do retângulo depende do valor de x? Depende, porque depende do valor que eu der para x aqui. Aí ele quer, calcule a área para x igual a 10. Então, eu peguei a fórmula da área que nós montamos, troquei x por 10. 50 vezes 10 menos 10 ao quadrado. 50 vezes 10 deu 500, menos 100, uma área de 400. E ele ainda faz uma colocação, uma perguntinha. Existe outro valor de x para a qual a área do retângulo dê a mesma? Aí eu fui por tentativa de novo, tá? Uma área dá 400, o valor de x 10 deu. Será que existe outro? Experimentei o 40. 50 vezes 40 deu 2.000. 40 ao quadrado deu 1.600. E subtraindo também deu 400. Fui por tentativa. Que valor eu poderia colocar aqui para x que levasse a área a dar 400? O primeiro ele me deu 10. Depois pediu que por tentativa nós buscássemos aí se existia um outro. E eu percebi que existia. Era o 40. Ó, estamos chegando aí à nossa reta final. Essa questão de número 6 também é uma relação de função. Eu vou te dar um exemplo. Algumas pessoas que moram nos Estados Unidos, quando você conversa com elas, elas não falam da temperatura em graus Celsius, como nós. Elas falam da temperatura lá em Fahrenheit. Então, existem locais que utilizam o Fahrenheit como temperatura e existem locais que usam o Celsius. Então, se alguém me responde lá dos Estados Unidos a temperatura, ele está me respondendo em Fahrenheit. E eu quero transformá-la para a temperatura que a gente usa aqui. Então, eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. A temperatura em Fahrenheit será 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Então, olha, na letra A, eu estou lhe dando uma temperatura em graus Celsius e quero saber, na localidade que mede a temperatura em Fahrenheit, qual a temperatura será lá? Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula que faz a transformação e troquei o C por 10. A temperatura em Fahrenheit será 1,8 vezes 10 mais 32. 18 mais 32, 10 graus Celsius, tem a correspondência de 50 graus Fahrenheit. Tá? E se for 30 graus Celsius? Basta pegar a fórmula e trocar o C por 30. Então, 1,8 vezes 30 dá 54, mais 32, 86. 30 graus Celsius corresponde a 86 graus Fahrenheit. Tá? As variáveis F e C são diretamente proporcionais? Deixa eu pensar. Eu só posso considerar diretamente proporcional se o que acontecer em uma também acontecer na outra.
Olha, quando eu passei de 10 graus Celsius para Fahrenheit, eu obtive o valor 50. 50 é 5 vezes 10. Será que a mesma coisa aconteceu quando eu coloquei o valor de 30? Se tivesse acontecido a mesma coisa, teria que ser 5 vezes maior, como foi aqui, ó. E 5 vezes maior daria uma temperatura de 150 e não uma temperatura de 86. Então, eu posso dizer, as grandezas não são diretamente proporcionais, porque o que acontece em uma não está acontecendo na outra. O Cisco já está me avisando que nós temos 5 minutos de aula só. Então, vamos lá. Letra B. São diretamente proporcionais? Não. Na imagem ao lado, a temperatura indicada é de 68 graus Fahrenheit. Qual a temperatura em Celsius? Observe você que aqui o exercício me dava a temperatura em Celsius e eu descobria em Fahrenheit. Agora não. Ó, eu estou dando a temperatura em Fahrenheit e estou buscando a temperatura em Celsius. Então, eu troquei F por 68 igual a 1,8 vezes C mais 32. Joguei esse mais 32 para o primeiro membro subtraindo. Ao subtrair, deu 36 igual a 1,8C. Esse número que multiplicava passaria dividindo. Então, 36 dividido por 1,8 deu 20 graus Fahrenheit. Essa fórmula me permite me dar a temperatura em Celsius e descobrir F, e me dar a temperatura em F e descobrir C, ok? Ainda temos aqui alguns outros exercícios que não vai dar tempo de trabalhar com você, mas eu gostaria que eu vou estar te mandando aí em PDF a nossa aula de hoje, que você observasse, tentasse acompanhar, tá? Para fazer as questões que eu vou propor.